Olá, eu sou o Tubão, artista visual e muralista. Esta é uma videoaula do projeto urbano Práticas Muralistas. Nesta aula, compartilharei um pouco do processo de criação de um mural e como transformar uma ilustração no desenho de parede, da concepção de uma ideia, do rascunho, técnicas para ilustrar e o processo de transposição de uma ilustração para a parede. Eu sou o Alan, eu me apresento nos trabalhos de rua nas artes como Tubão. Eu iniciei as artes visuais em 2009 a partir de uma oficina de grafite. E de lá para cá, eu conheci e pesquisei outras formas de praticar as artes visuais. Já realizei pinturas por algumas cidades do Brasil. Na maioria dos trabalhos, eu pinto o alienígena Armon, um carinha bem gente boa que sempre está aprontando algumas coisas por aí. A ideia para pensar uma ilustração pode vir de vários caminhos. Como exemplo, ela pode vir diretamente do espaço onde a arte será feita, dialogando ali com a relação da região, da parede ou do dono da parede, né, e tudo mais. Ou ela pode surgir também da memória afetiva, seja uma memória antiga guardada na cachola ou uma memória presente, atual, né? A ideia pode surgir também como de releituras, de filmes, de música, de desenhos animados, né? E até, quem sabe, um grande liquidificador de todas essas ideias, misturar um pouquinho de cada uma dessas coisas e criar aí uma coisa bem maluca que parece muito fantasiosa, mas na verdade ela conta muito de você. Para a minha ilustração de hoje, eu escolhi algo mais pessoal, misturando cenas cotidianas, fantasiosas, misturando com a realidade. Eu separei alguns brinquedos favoritos da minha filha e misturei com outras coisas que também pertencem a mim. Aqui temos a girafinha, Gigi, o leão, um Fusca azul. Eu também vou colocar a minha filha no desenho e o Armon, o alienígena. A minha ideia é colocar toda essa galera dentro do Fusca, para eles darem um rolê por aí. Então, o primeiro passo para a gente fazer um rascunho é anotar aqui as ideias que a gente quer colocar nela para que a gente não esqueça durante o processo. Bem, a parede que eu escolhi para realizar essa arte, ela tem um formato retangular. Eu não vou colocar a arte com tamanho muito preciso, a parede com tamanho muito precisa, mas vou estipular aqui para a gente ter essa ideia. Vou começar então desenhando aqui o nosso Fusca. Então fiz aqui duas janelinhas laterais, né, e uma frontalzinha aqui. Agora eu preciso ver como que eu vou encaixar cada um desses figurões aqui para dentro. Na verdade, ao invés de dividir essas janelas, eu vou deixar elas interligadas. Aqui no banco de trás a Lisbela, já está acostumado a andar de cadeirinha, né? Acho que aqui a galera toda já está aqui dentro do Fuscão. Acho que a gente já pode começar a pensar agora na decoração desse Fusca. Acho que é isso, acho que o nosso Fusca já tem aqui um formato que já me agrada, já está um tanto divertido. E agora vamos pensar aqui como vai ser esse processo do fundo. Eu pensei em dividir um processo bem fácil até de resolver, né? Dividir aqui um chão aqui, né? O lugar que ele está passando. E nesse processo aqui a gente vai usar poucas cores, então a gente tem que enquadrar tudo legal, tudo certinho, para que uma cor não possa, que ela não atrapalhe a outra, né? Cair um azul em cima de um azul, né? Coisas do tipo. Então aqui eu vou aproveitar a altura do teto do Fusca e vou passar uma montanha cortando ela. E é legal da montanha, né? Porque além da gente morar aqui na região do Vale do Paraíba, né? Somos cercados por montanhas, a gente também mora num bairro que também é cercado por montanhas, né? Então essa paisagem acompanha a gente aqui por todos os lados praticamente. Bem, o nosso rascunho já está pronto
e a composição, a posição aqui de cada um dos elementos da pintura já está bem definida em seus lugares. Agora eu vou fazer um processo um pouco diferente para colorir esse rascunho, para a gente já deixar ele melhor resolvido para quando a gente for para a parede. Ao invés de usar tinta, eu vou usar papel colorido e vou usar a técnica de recorte e colagem. E por que usar o processo de recorte e colagem? Ele é muito bom para resolver as ilustrações e não precisa dominar uma técnica de desenho específica para criar ilustrações divertidas e bem resolvidas que contam histórias de maneira satisfatória. Eu poderia inclusive ter feito todo o processo até de rascunho direto do recorte e colagem ao invés do rascunho a lápis, né? E riscando e me encontrar no caminho encaixando as peças soltas. Isso é legal, né? Porque quando você faz aqui as diversas peças soltas, você pode ir brincando com ela, não gostei ela aqui, arrasta para cá, para lá e vai encontrando uma melhor posição das coisas, né? Mas neste caso, eu preferi resolver a posição dos elementos da ilustração no rascunho para já chegar a um conceito final ali do que eu queria mais ou menos de pintura e aí sim agora usar essa técnica como uma forma de colorir esse desenho. Este processo não impede que as alterações possam acontecer, pois como as peças ainda assim ficarão soltas, eu ainda posso mexer e remexer todas elas por aqui e encontrar e até descobrir, né, novas possibilidades no meio desse caminho. Para este processo, eu preparei 5 cores para pintar o mural, então usarei essas mesmas 5 cores aqui no recorte e colagem. O azul, o amarelo, o vermelho, o verde e o próprio branco. Agora para essa hora do recorte e colagem, então, eu vou usar a tesoura e uma cola. Pode ser a líquida, mas nesse caso eu vou usar bastão mesmo. E já deixando o fundo certinho, eu já consigo pensar melhor a composição de cores e cada coisa no seu lugar aqui do Fusca. Aqui, como estamos na fase do planejamento ainda, então a gente pode dar só uns pontinhos de cola só para a gente posicionar um item sobre o outro. E aí depois, se precisar, a gente cola de verdade, com bastante cola. Ou deixa solto mesmo, pois é só um planejamento, então tá bem tranquilo. Beleza, agora o nosso fundo tá pronto. Vamos agora para a parte de criação do Fusca. Essa também é uma forma muito legal de você conseguir recortes. Você pode dobrar um papel no meio e aí você vai ter um desenho simétrico, né? Beleza, chegamos aqui ao nosso resultado. Deu para perceber que mudei um tanto aqui, né, alguns detalhes, algumas coisas que eu achei que ficou melhor do jeito que eu coloquei agora do que estava no nosso rascunho inicial. E como eu já tinha falado, né, são as coisas que acontecem durante o processo. E isso também é uma parte divertida do processo, né, você ir descobrindo conforme a arte vai propondo aqui para você, né. Então, ao invés de ter estrelas aqui na roda, como eu tinha pensado no início, eu tirei, coloquei só apenas bolinhas, até lembra um pouco um olho.
As estrelas eu preferi jogar aqui em cima de volta aqui, e mais algumas estrelas ali no céu, a lua também. E adicionei mais alguns detalhes que até não estavam, né? Fiz uma fumacinha aqui, os para-choques melhores definidos e outras coisas que acabei ter que ir mudando devido ao espaço. Por exemplo, a mãozinha aqui da Lisbela teve que sair. Isso, de repente, na parede pode sobrar um pouquinho de espaço um pouco diferente, dependendo como ficar a proporção lá. E quem sabe eu acabe voltando essa mão para lá, beleza? Então é isso, vamos então para os materiais que a gente vai usar para fazer essa pintura. Neste mural, usaremos as mesmas 5 cores que estão ali na ilustração, como eu já havia comentado lá atrás. Até por isso foram as cores que eu escolhi para te fazer nela aqui. Então nós temos um verde, temos um vermelho, temos um amarelo, temos o azul e um branco que eu dei uma gotinha só de azul nele, então assim ele fica levemente azulado. Essas tintas aqui, a maioria delas são acrílica, e algumas delas eu misturei um pouquinho de esmalte à base d'água, e o vermelho ele é somente esmalte à base d'água. Eu gosto de usar muito essas tintas por conta da sua cobertura e durabilidade, e todas elas são feitas de cores da máquina, cores prontas, né? A loja ela fornece um catálogo e você pede uma cor de acordo com a sua necessidade de projeto. Só que aqui no caso eu estou reutilizando tintas remanescentes de outros projetos em que eu criei novas cores, né? Misturei o azul com um pouco de lilás, dei uma clareada no verde, uma clareada no vermelho, o amarelo continua padrão e esse branco que eu comentei que joguei um pouquinho de azul. O esmalte base d'água, ele tem uma consistência que lembra um pouco, ela é uma tinta mais plástica. Então, por exemplo, se você pintou a parede, a tinta acrílica ela tem o costume de descascar quebrando, né? Enquanto o esmalte de base d'água ele sai como se fosse uma cola da parede. Mas ambas têm uma resistência muito boa para a parede. Mesmo que a indicação da esmalte de base d'água seja para metais e para madeira, ela tem uma boa aderência e também uma boa cobertura. Como ferramenta de pintura, usaremos alguns tamanhos de rolo, rolinhos de espuma tradicional e também alguns pincéis com medidas diferentes, alguma para detalhes, outra para alguns preenchimentos que são médios tamanhos, que não cabe um rolinho, que um pincel resolve mais rápido, e os pincéis também para detalhinhos. Como eu tenho usado bastante pincel, eu tenho usado uma tática de usar um vidro. Esse vidro eu reciclo bastante aqui em casa, né? E aí eu acabo usando ele para pintura. Eu encho eles com um tanto de água e eu uso pincéis da mesma cor, da mesma tonalidade, por exemplo, tons de azuis, tons de verdes, e eu deixo ele descansando na água. Assim, né, quando você está pintando na rua, geralmente é muito calor, muito sol, não tem o perigo do seu pincel estragar secando com a tinta, né? Então você mantém ele sempre aqui molhado na água. Isso ajuda bastante. E uma dica muito boa para a bandejinha, a bandeja de pintura, costumo usar a sacola plástica. A sacola plástica ela é boa para você reutilizar a bandeja, porque a bandeja ela vai secando tinta, nem sempre você consegue limpar ela a tempo, então ela acumula muita casca de tinta. E essa tinta, quando ela umedece com nova tinta por cima, ela vai soltando e isso gera umas cascas que não são intencionais, né? E acaba virando alguns defeitos na pintura. Então a gente reveste a bandejinha com uma sacola plástica e a gente consegue usar ela limpinha. E aí quando acaba o processo é só jogar esse saquinho plástico fora também. No caso da pintura externa, eu costumo também levar comigo uma caçambinha de tinta ou até um balde. E nele eu também deixo bem cheio de água, que é para ir abastecendo os vidros de água. E geralmente você consegue com o próprio dono da casa ou com algum vizinho ali da onde você está pintando. E aí isso facilita para você não ter que ficar saindo toda hora, ter que ficar procurando, caçando água ou formas de você limpar. Então deixa uma caçamba de água e na verdade eu costumo até usar duas, porque essa primeira ela deixo só de água limpa e uma segunda eu deixo de água que eu vou até limpando algumas coisas que eu preciso, um pano ou até mesmo um pincel que eu preciso, sei lá, uma lavagem mais complexa do que descansar aqui, aí eu uso essa outra caçamba para isso. E a de água limpa sempre é para misturar a tinta, às vezes a tinta também vai ficando um pouco mais seca, mais dura na rua, então eu vou abastecendo ali também com um pouquinho de água para ajudar ali no processo dela.
a gente também vai precisar de uma escada. Embora a parede que a gente vai pintar não é tão grande, ainda assim, para alguns detalhes, ela demanda o uso de uma escada para que você consiga fazer o detalhe de uma maneira melhor, né? Que você também não fique subindo em coisas talvez até um pouco perigosas aí, que às vezes acaba acontecendo. Outra coisa que é muito importante é que quando a gente vai pintar na rua, a gente sempre fica exposto ao sol. Então o boné, o chapéu é sempre nosso aliado. Inclusive uma roupa de proteção de raios UV aí, quem sabe, e protetor solar. Já na parede, a gente começa com o grid orgânico. O grid orgânico ele consiste em você riscar diversas formas aleatórias, preenchendo o máximo da parede possível. O legal é que você não repita uma forma muito parecida próxima da outra, porque ela pode te confundir no próximo passo. Com o grid orgânico finalizado, agora a gente tem que fazer uma foto dele. É importante você fazer uma foto bem alinhado para o próximo passo, que a gente vai usar um aplicativo para encaixar a nossa foto do desenho pronto nessa imagem do grid orgânico. No celular, eu uso o aplicativo chamado PixArt. Ele é um aplicativo de edição de imagem, mas você pode usar algum de sua preferência. Primeiro, a gente abre a foto do grid orgânico. Na sequência, a gente usa a função de adicionar uma foto. A gente procura na galeria a imagem finalizada da arte e adiciona sobre a foto da parede. Agora a gente vai ajustando ela. Para o auxílio do ajuste, é importante a gente reduzir a opacidade para poder enxergar o que está no fundo dos rabiscos e formas que estão ali para nos auxiliar. Assim que você ajustar, é só salvar a imagem na galeria e ela já está pronta para te auxiliar na hora de riscar o trabalho na parede. Aqui vocês podem ver que, por exemplo, os personagens, as rodas do carro, cada partezinha do carro, ela cai sobre alguma forma no fundo do grid orgânico. Então são essas formas que a partir de agora vão te auxiliar para que você consiga esboçar o seu trabalho na parede. Aqui, por exemplo, no paralama frontal aqui do Fusca, a gente vê que tem um traço de zigue-zague que pode nos ajudar de acompanhamento. Então aqui no nosso esboço, a gente desce exatamente como a gente vê aqui na foto de grid. Quando você for para a parede, também é legal você ter o seu esboço final junto com você. Ele pode te auxiliar ali nas cores e nos detalhes para que você não esqueça de nada. Você também pode usar o seu celular, mas às vezes você pode sujar um pouco ele, pode ficar um pouco desajeitado você segurar as ferramentas ali de trabalho e também o celular na mão. Vamos iniciar aqui o preenchimento e nesse caso com um rolinho de 15 centímetros. Na hora de molhar o rolinho é importante que a gente molhe toda a área do rolinho para que não fique um falhado, porque senão isso vai refletir na parede, também vai sair manchado na parede. E sempre que a gente molha o rolinho de tinta é importante a gente tirar o excesso da tinta para que também não venha derramando, escorrendo pelo todo o seu trabalho.
Nos meus trabalhos eu tenho o hábito de começar a pintura por cima, sempre de cima para baixo. Que no caso, se tiver que escorrer alguma coisa, a gente vai finalizando de cima e embaixo depois a gente já vai corrigindo. E não você finalizar embaixo e depois fazer alguma coisa de preenchimento em cima e acabar com um trabalho que talvez já esteja finalizado na parte de baixo. E aí você tem que fazer todo um retoque. Na hora de colocar a sacolinha na bandejinha, é legal o nozinho sempre ficar para baixo e não para cima, porque senão a tinta vai entrando ali e vai formando uma poça de tinta por baixo da sacola. No meu caso da organização da pintura, eu gosto de vir preenchendo tudo que tem de certa cor. Então eu fiz primeiro todo o azul, na sequência todo o verde, o vermelho, o amarelo e assim por diante. Dessa maneira, a gente não se perde no processo e otimiza o tempo de pintura. No caso desse trabalho, que são de formas sólidas, eu gosto de dar sempre uma segunda demão para que as cores fiquem bem preenchidas. Se fosse um trabalho com textura, aí tudo bem, né? A gente brincaria ali com as manchas e formas e já estava tudo bem também. Agora que a gente já preencheu todas as formas grandes do trabalho, aí sim eu começo a entrar com os detalhes. Eu primeiro começo a fazer alguns recortes necessários, algumas rebarbinhas, alguma coisa que sobrou. E na sequência também inserir os detalhes que vão por cima das formas sólidas. Então começo a pintar as estrelas, o desenho do sorvete e na sequência também recortar essas formas novas. No caso da pintura, como a gente não tem borracha, quando a gente chama de recorte, é quando a gente usa a cor que está do lado para sobrepor essa que a gente precisa corrigir. Então vai um amarelo em cima do vermelho, um vermelho em cima do amarelo, até que a gente consiga ali deixar do jeito que a gente esperava. Como exemplo aqui nas estrelas, eu precisei fazer uma correção das pontas para deixar do jeito que eu queria, que era deixar as pontas mais quadradas. Então eu vim recortando todas elas que eu havia feito de forma orgânica à mão livre.
Finalizamos a nossa pintura. Agora é legal a gente fazer alguns registros do nosso trabalho. É importante a gente pegar algumas imagens do longe, pegando todo o trabalho, e sempre legal a gente pegar alguns detalhinhos, aquele que às vezes as pessoas nem reparam, e a gente coloca aqui para o mundo ver. É isso aí, galera. Espero que vocês possam aproveitar um pouco do que eu compartilhei com vocês até aqui. E por acaso, se vocês usarem essa técnica para fazer uma parede, mostra pra gente, manda lá, compartilha e também pode marcar a gente caso vocês publiquem alguma coisa. E ajudem a gente a esse vídeo chegar mais longe. Vocês podem compartilhar com seus amigos, com outras pessoas que vocês pensam que possam gostar desse conteúdo e até mesmo com os professores da sua escola, tá bom? Obrigado e até mais. Tchau, tchau.